propósito e resiliência para nós trabalharmos aqui nessa semana Humanidade em Foco. Por conta também de todas as mudanças que a gente está fazendo nesse formato online, nesse formato remoto aqui, mas a ideia é de que esta primeira semana Humanidade em Foco seja o pontapé inicial, Denilson, para outras tantas oportunidades no próximo semestre, que daí sim vamos ampliar, esperamos, ampliar para o ambiente presencial, para a gente poder debater, para ter outras tantas e tantas atividades envolvendo os nossos estudantes, com o grande propósito de fornecer a eles uma experiência universitária cada vez mais consistente. Tá? Então, é um grande prazer ter você conosco aqui, Denilson, trabalhando o tema Aprendiz de Andarilho, uma experiência de resiliência e alteridade. Então, quero apresentar para vocês aqui o nosso querido colega, querido professor Denilson Rossi, que é mestre em teologia pela casa, pela PUC do Paraná, é especialista em filosofia clínica, counseling, docência no ensino superior, tem essa gama de formação também, licenciado em filosofia e bacharel em teologia, e frisando aqui uma descrição que ele disse, apaixonado pela defesa da dignidade humana, ou seja, reforçar o quanto que nós seres humanos possuímos uma dignidade que tem que ser enaltecida, tem que ser lembrada, e especialmente a gente consegue ver isso, Denilson, com as experiências de outras pessoas também. Então, tê-lo conosco aqui hoje é um motivo de muita honra, muita alegria, para partilhar a sua experiência, que é uma experiência muito interessante. E quando nós pensamos nesse tema, de pronto nos veio essa lembrança de chamá-lo para partilhar conosco esse momento aqui, para disponibilizar aos nossos estudantes. Isso que você acabou de dizer, que foi um momento que estabeleceu um marco na sua vida. Nós temos alguns momentos na vida que estabelecem grandes marcos. São momentos, são experiências que mudam páginas, ou seja, vira a página da nossa vida. É claro que nós não nos tornamos uma outra pessoa, mas aquela pessoa que nós éramos, ela passa a ser repaginada, ela passa a ser diferente com isso. Eu tive também experiência assim, todos nós também tivemos, mas você tem uma aqui que é muito interessante, então por isso que nós chamamos você aqui conosco. Então, Denilson, a palavra é sua, então temos aí em torno de uns 20 a 25 minutos para a sua fala, bem tranquila, não vou te interromper, eu prometo, para deixar você concentrado, falar, porque dá uma vontade às vezes fazer isso, mas eu vou ficar aqui contido na minha. E aí depois, aí sim, nós vamos para um bate-papo, inclusive com os nossos colegas todos, todos aqui podem participar desse momento também, para fazer as suas devidas inserções, perguntas, comentários, partilhas também. Então, fiquem bem à vontade aqui, viu, pessoal, aqui no nosso bate-papo para vocês participarem conosco. Denilson, mais uma vez, uma grande satisfação estar contigo, saudade de revê-lo, e a palavra é sua. Muito obrigado, professor Kleber. Expresso aí, mediante a sua pessoa, toda a minha gratidão à PUC, aos colegas, pelos anos que eu convivi aí com vocês, seja na trajetória de processo de formação, bacharelado em teologia foi aí na PUC, depois o mestrado em teologia foi na PUC, trabalhei no eixo humanístico alguns anos, na área de identidade, enfim, de pastoral. Então, tenho uma gratidão muito grande aí pelo Grupo Marista, pela PUC, por todos vocês. Quero cumprimentar, então, todos os parceiros aí, os colegas professores, quero cumprimentar cada um de vocês, acadêmicos, dos variados cursos que neste momento aí nos prestigia, participando, acompanhando esta live, este bate-papo. E como o Kleber apresentou o tema, Aprendiz de Andarilho, uma experiência de resiliência e alteridade. Bom, eu gostaria de começar esta partilha sobre esse tema, narrando sinteticamente qual foi a experiência. Essa é o primeiro foco. E aí, num segundo momento, eu gostaria de pincelar aí a problemática do tema a partir da experiência. E se puder contribuir com alguma reflexão, esse é o nosso desejo.
Pois bem, ainda tinha cabelo, tá, Kleber, demais colegas e caros acadêmicos, né? Era mais jovem, eu tinha terminado a segunda graduação, filosofia, teologia, e me veio o desejo fortíssimo, né, de fazer uma experiência mais profunda junto aos moradores de rua, junto aos andarilhos, para conhecer como é a vida de lá para cá. Tem uma frase famosa, né, atribuída ao Carl Rogers, quando se fala de empatia, né, que é colocar-se no lugar do outro. Né? Para a gente conseguir entender o outro, é preciso fazer um esforço profundo, né, tremendo, para tentar enxergar o mundo a partir do olhar do outro, né? A partir da lente que o outro usa. Claro que isso 100%, né, Edith Stein vai dizer mais tarde, quer dizer, não é possível, porque cada experiência ela é única, né? Não é possível você reproduzir a experiência do outro, mas é possível se aproximar da experiência do outro. Então foi isso que me veio, né, como desejo, de me aproximar dos andarilhos, de me aproximar dos moradores de rua, para entender o mundo, tentar enxergar a sociedade contemporânea a partir de olhar deles. Porque o meu olhar, né, de família, claro, classe média baixa, mas assim, nunca passei nenhuma necessidade, né? Sempre morei em conforto, sempre tive alimento saudável, né? Enfim, princípios, estrutura familiar. Bom, e aí, mas aquele que bate a porta e me pede algo para comer, aquele que bate a porta e pede algo para beber, quem é? Né? Quem é este outro? Daí, né, a extensão do tema proposto, alteridade, né? A palavra alteridade, alteres, né, se refere ao outro, né? Então, mas quem é esse outro que bate à minha porta, que pede algo de comer e pede algo de beber e que às vezes pede até uma pernoita, né? Quem é esse outro? Bom, como entender esse outro? Me aproximando dele. Então, resumindo, eu fiz uma caminhada como andarilho de Curitiba. À época, quando do feito realizado, eu morava no bairro chamado Boqueirão, né? Aí em Curitiba. Então, de Curitiba a Guarapuava. O bairro onde eu fui em Guarapuava, então do Boqueirão lá, depois de carro eu fiz esse trajeto várias vezes, né? Então são aproximadamente 265 quilômetros. Então vejam, foram 265 quilômetros a pé, sem nenhum centavo no bolso. Né? Me lembro assim que 2, 3 dias antes de começar a experiência, o amigo perguntou: mas você não vai levar nada? Aí eu perguntei para ele: mas o que os moradores de rua têm? O que eles levam, além de uma mochila? Falei: mas eu nunca vejo alguém com uma mochila nova, limpa na rua, né? Então eu vou começar com uma mochila? Não tem como, porque, né, minhas mochilas... Bom, então eu saí sem nenhum centavo no bolso. Para não dizer que foi assim, obviamente não foi 100%, né? O nada, eu saí comendo uma maçã, 5 horas da manhã num sábado, de madrugadinha, 5 horas da manhã, comendo uma maçã, saí caminhando pelas ruas do Boqueirão, na direção da cidade industrial, até chegar lá, BR-277, né? Passar por Campo Largo, subir a serra, né, a pé. Então foi uma experiência assim, realmente mendicante. Me pus a andar, daí o tema, né, Kleber? Aprendiz de andarilho. Por que aprendiz? Porque eu fui aprender com os andarilhos, como se faz isso, né? Eu que à época, ainda muito jovem, hoje a gente, né, é mais simples, assim, entende que não sabe quase nada mesmo, né? Mas na época, muito jovem, tinha acabado de terminar a segunda graduação, então achava que sabia muita coisa, sabe? Estava empolgado, queria transformar o mundo, achava que onde eu colocasse o meu dedo de humanismo, assim, as flores brotavam do nada, né? Aquela ingenuidade muito juvenil, e mais assim, um calor, né, interno muito profundo de contribuir com a transformação do mundo. Isso continuo cultivando, né? Mas obviamente que eu não sabia. E aqui, né, eu vou fazer uma adjacência aí a um segundo termo usado no tema, né? Aprendiz de andarilho, uma experiência de resiliência e alteridade.
eu que achava até então saber bastante coisa, saber muita coisa, eu não sabia pedir nada para comer. Kleber e demais colegas, vocês não têm ideia de como foi. Olha, foi dolorido, foi de sangrar a alma pedir o primeiro pão. Né? Na primeira, lembra, eu comentei, né? Eu saí comendo uma maçã. Então, deu 10 horas, atacou a fome e não tinha coragem de bater na porta para pedir. E deu 11 horas e não tinha coragem de pedir, né? Eu fui preparado psicologicamente, eu tinha, né, feito alguns exercícios tal, mentais, né, para poder me jogar nesse vazio existencial da rua, né? Mas assim, a realidade é diferente do que o planejamento teórico, né? E aí a minha sorte foi no contorno. Quem mora em próximo a Curitiba há muito tempo, ou quem chegou há pouco tempo para fazer faculdade, mas já deve conhecer mais ou menos, do ponto de vista geográfico, a cidade industrial, né? Então, o contorno sul passa por lá e aí vai tocar lá na 277, depois do Barigui, que vai para Campo Largo. Então, naquele entroncamento do contorno sul, né, com a 277, eu encontrei um andarilho. Eu já tinha encontrado outros, mas como era o meu primeiro dia, minha primeira manhã, e ainda estava com a roupa limpa, né? Eu não tive muita coragem de conversar muito com ele. Mas aí, esse cara, eu parei debaixo de um pinheiro à beira da rodovia e fiquei pensando assim, como fazer, como eu deveria chegar na casa, pedir. E esse cara foi se aproximando de mim. E eu disse para ele que eu estava com fome e que não sabia como fazer. E aí foi muito interessante. Eu, raríssimas vezes, tomei café por educação em casas de pessoas idosas, para não desfazer. Mas, assim, não é do meu, né? Não fui treinado ao paladar café. E não gosto de tomar café, né? É algo meu, sem problema. Mas aí aquele cara estava com uma garrafinha de plástico cheia de café. E eu com fome. Veio o primeiro exercício de resiliência. Repito, até então eu não tomava café. Né? Hoje, comumente, não tomo café. Mas diante da fome, diante da necessidade de me aproximar daquele outro andarilho, até então estranho à minha pessoa, né? E eu estranho a pessoa dele, obviamente que ele me ofereceu café. E obviamente que eu não pude resistir. Eu não pude me manter como um carvalho resistente e como um fino, né, e flexível bambu. Eu me curvei ao outro, à gentileza do outro, e acabei cedendo, né, obviamente, tomei o café. Claro que para o meu paladar não foi agradável, mas para a minha necessidade existencial e biológica daquele momento, além de nutritivo, também foi importante para mim. E aí, olha, gente, coisa linda, coisa linda. Aprendi naquela manhã, primeiro dia de experiência de andarilho. Ele se pôs a caminhar comigo até a próxima casa e ele pediu um lanche e eu fiquei... E claro, eu ia com ele, né, para ver como que fazia. Mas ele me ensinou uma coisa. Ele falou, olha, você é muito jovem, se você se aproximar, é na cara que alguém vai chamar você de vagabundo e vai tocar nós dois. É na cara, ele falou. Então você fica aí atrás da árvore e eu vou lá pedir. E o cara foi, pediu, ganhou. Graças a Deus que ele ganhou um lanche. E ele trouxe e dividiu comigo. Quando ele fez, ele que havia feito a divisão do café. Ele que foi, pediu o lanche e dividiu comigo. Ali eu aprendi, depois de um exercício de resiliência, né, de ceder, né, de ser flexível, eu aprendi também muito sobre alteridade. Ele se preocupou comigo. Naquele momento eu era o outro ser humano diante dele, cuja face minha desnudada lhe interpelou a fazer alguma coisa por mim. O que ele fizera? Foi pedir o lanche por mim e dividiu comigo. Então, ali eu aprendi muito, assim, que diante da face do outro desnudada, né? Aí vem a lógica da alteridade, é importante estar atento à necessidade do outro, porque a face do outro interpela-nos, clama-nos,
por alguma contribuição, por menor que seja. E digo para você, Kleber, caros colegas professores, caros acadêmicos que neste momento nos acompanham, digo para vocês, é possível contribuir sempre. Mais ou menos, mas é possível. Aquele cara, né? Aquele ser humano que desprezível socialmente, talvez, desculpa usar uma expressão aqui, mas é da cultura popular, né? Inclusive do canto popular, abre aspas, Zé Ninguém, né? Fecha aspas. Então, aquele sujeito tido como um Zé Ninguém pela sociedade, né? Capitalista, pela sociedade, enfim, abastada economicamente, estruturada no mundo econômico, né? Social. Aquele sujeito, ele não resistiu e diante da minha face, repleta de necessidade, ele praticou a alteridade, né? Ele compreendeu este outro, que no caso era eu, necessitado diante dele, e ele foi flexível também e contribuiu. Então, essa para mim foi uma grande lição, assim, sabe? Mudou a minha vida isso, mudou a minha vida, sabe? Foi um exercício fantástico, assim. E eu aprendi, por isso o tema, né, Kleber? Aprendiz de andarilho. Quer dizer, eu aprendi com este andarilho. Essa lição de vida, eu já tinha ela de alguma forma pela trajetória de formação paterna, formação religiosa, formação acadêmica, né? Mas muito na mente, muito na mente. Ali aquela experiência saiu da mente e veio para o corpo inteiro, né? Veio para o cotidiano. Então foi uma experiência assim fantástica. Bom, uma outra experiência que eu gostaria de contar desse episódio, né? Desses dias vividos como andarilho, é uma experiência muito séria assim na minha vida e que me fez pensar a lógica do ser e a lógica do aparecer. Por quê? Isso já havia já 2, 3 dias, no terceiro dia. Depois de 2 dias, no terceiro dia de caminhada, por ética, não vou falar a cidade, né? Porque pode ser que alguma pessoa até seja de lá, algum acadêmico, algum colega e professor, tal. Então, peço licença aí para não dizer a cidade, né? Em respeito também à comunidade toda dessa referida cidade. Mas numa tarde, eu que inexperiente estava aprendendo a caminhar ao tempo, né, à mercê, né, do tempo, da chuva, do frio, do vento, do sol, etc., da escuridão, da luz, estava cansado, frágil, com dores, já tinha bolhas nos pés. Fui a uma igreja, né, e estava chovendo e eu me escondi assim, quer dizer, não é que me escondi, eu adentrei a igreja para me proteger da chuva, né? Só que como eu estava muito exausto, eu acabei dormindo. Dormi, deitei lá no banco e dormi. E nem lembro quanto tempo eu dormi, porque não tinha relógio, não tinha nada, só a roupa do corpo, né? Não tinha um centavo, enfim. Aí o que aconteceu? Tamanha foi a minha surpresa quando eu fui acordado por um casal de líderes daquela igreja e eles estavam, abre aspas, me enxotando, né? Me enxotaram da igreja. Me pediram, claro, educadamente, que eu me retirasse, eu disse se eu podia ficar. Eles disseram que eu não podia ficar porque estava próximo a começar uma celebração festiva na comunidade e que a igreja ia ficar cheia de gente, né? E que ninguém ia ficar perto de mim, porque obviamente eu não estava expelindo nenhum bom odor. Depois, né, de 2 dias, né, o terceiro dia já na rua, então meu odor já não era dos melhores, né? E claro, não tinha levado perfume francês, né, gente? E então o que aconteceu? Lembrei de um velho ditado que a minha avó sempre repetia, né, em casa: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu, que ainda não havia perdido todo o juízo, saí, mas fiquei à porta daquela igreja, fiquei à porta. E acompanhei a celebração, tal, até pela minha tradição religiosa, acompanhei a celebração. 3 anos depois, eu fui convidado a ir naquela comunidade ministrar um curso de liderança cristã. Foi no salão da igreja, no salão da comunidade. Vocês devem lembrar daquela frase, né, amigos e amigas? Quem bate talvez não se lembra, mas quem apanha nunca se esquece, né? Claro que ao adentrar aquele recinto, os meus olhos procurou o casal pelo salão.
e nem precisei fazer muito esforço, eles estavam na segunda fila do auditório. Lembrei naturalmente do casal, mas obviamente fui tentado a fazer um exercício de repente, dizer alguma coisa, mas eu estava lendo um livro muito interessante do Ansel Green, né? Em uma das páginas, lá página 15, ele falava que quem quer ser líder, né? Quem quer contribuir com a humanidade precisa, antes de mais nada, aprender a controlar os próprios sentimentos, a controlar as próprias emoções, os próprios pensamentos, né? Daí eu acho que faz conexão também com o grande tema da semana, né? Que está vinculado aos anticorpos da mente, né? É propósito. Muito bem. E aí, obviamente, que eu me controlei e eu falei, não, Denilson Rossi, você veio aqui para passar um dia com esse povo, com essa comunidade, contribuindo, proporcionando, mediando, né? Reflexões em torno de uma formação de liderança cristã. E você não veio aqui para partilhar o que você sofreu 3 anos atrás. Bom, resumindo, passou o dia lindo, maravilhoso, rápido e foi muito dinâmico. Eu tinha preparado várias dinâmicas, várias atividades. Ao final do dia, maior foi a minha surpresa que, contagiado pelos demais, aquele casal também colocou-se de pé e me aplaudiu. A partir de então, saí daquela cidade me perguntando: quem sou eu? Que ser humano sou eu? Fui tocado nesta cidade de um templo, de um lugar tido culturalmente como sagrado. E agora acabo de ser aplaudido de pé num salão, né? Num ambiente não sagrado, digamos assim. Então, na mesma cidade em que 3 anos atrás fui tocado de um templo, agora sou aplaudido num espaço comum. Quem afinal sou eu? E eu passei a pensar, né? E aí também a resiliência me levou a entender que aquele casal não tinha culpa de ter me tocado da igreja e nem méritos em me aplaudir também no momento. Por quê? Quando eles tocaram da igreja, não foi o Denilson Rossi. Eles tocaram da igreja, né? Uma imagem social injetada nas suas mentes de um vagabundo, de um andarilho, de alguém que estava estorvando, de alguém que seria incômodo no ato celebrativo da cidade. E quando eles me aplaudiram 3 anos depois, eles também não aplaudiram a pessoa do Denilson Rossi. Não foi para mim as palmas, foi para o assessor do curso, foi para o professor, foi para o cara que trouxe uma série de dinâmicas criativas e que eles gostaram. Vejam, e aí, amados e amadas, eu passei a pensar profundamente, né, a partir da experiência de Andarilho e a partir dessa experiência de ser sido convidado para essa comunidade a ministrar um curso, eu passei a refletir sobre a lógica do ser, né, a nossa identidade mesmo, o ser gente, o ser pessoa, e a lógica do aparecer. Então, muitas vezes, para não dizer a maioria, né, muitas vezes as pessoas avaliam, não é o nosso ser, elas avaliam o aparecer, o que elas veem de nós, mas não quem somos. Então, a resiliência faz com que a gente tenha que abrir, de certa forma, a mente e entender que aquele outro que emite um julgamento à nossa pessoa, ele está, de alguma forma, né, grávido, engendrado de uma série de elementos culturais, ele está, de alguma forma, aprisionado em elementos culturais, né? E que também ele não faz aquilo a partir do ser dele, mas a partir de um status social que ele ocupa. Por exemplo, quando eles me tocaram da igreja, eles ocupavam um papel, eram líderes, então eles tinham uma responsabilidade de manter o ambiente limpo, organizado e atraente para a comunidade. Quando eles me aplaudiram no salão, eles tinham outro papel. Eles estavam no papel lá de aprendiz, de aluno, alguém que foi fazer o curso. Então aplaudiram o professor, né? Então veja, as pessoas atuam muito não a partir da sua essência, mas a partir do papel social que elas representam. E aí eu começo a me perguntar, né, diante das várias situações que a vida me coloca, professor Kleber, quantas vezes eu sou eu mesmo, né, o Denilson,
ou quantas vezes eu sou os papéis sociais que a vida me proporciona exercer, né? Então, essa experiência, ela trouxe para mim essa necessidade de pensar, né, essa questão do ser, de fato, quem sou eu, e, de fato, o que pareço ser para as pessoas, né? E aí, gente, quando as pessoas nos elogiam, desconfiem, né? Porque não sei o que elas estão elogiando. Estão elogiando alguma coisa que elas estão vendo a partir de uma lente que elas estão usando. Não necessariamente a sua essência. E quando elas criticam você, tá, né, resiliência, elástico aí, né, mente elástica, né? Enlargueça a sua mente, não se aborreça, não se curve, né, diante da crítica do outro. Porque a crítica do outro também é em relação à lente que ele usa para enxergar o que você fez ou a sua pessoa e aquilo que ele enxerga de você, não necessariamente aquilo que você é, né? Então, isso acho que é muito importante. Diante dessa pandemia, por exemplo, e aí a gente, se eu não estou equivocado, depois a gente pesquisa, desafios acadêmicos aí também, mas me parece que é de Epiteto, é a frase que vou dizer agora, né? Certa feita teria dito ele, o que fazem as pessoas sofrer, né, não são as coisas que acontecem, mas é o que elas pensam sobre as coisas, né? Então, veja, o sofrimento não é diretamente vinculado às coisas, aos fatos, mas à maneira como nós enxergamos os fatos. Há muitas pessoas que estão em profunda depressão com essa quarentena, né? Com os lockdowns da vida, enfim, com, né, o isolamento, o distanciamento social. E há outros que estão super felizes, porque não precisam enfrentar o caos do trânsito. Então, trabalhando, né, home office em casa, né? Às vezes exige uma concentração muito grande o seu trabalho e elas não têm o incômodo dos colegas fazendo barulho ao lado, né? Então, veja, tem pessoas que estão muito felizes, outras estão muito tristes. O fato é o mesmo. É a pandemia, a quarentena, o isolamento, né? Então, veja, como nós enxergamos as coisas faz toda a diferença. E como nós enxergamos as coisas? A partir, né, da nossa estrutura mental. E daí a necessidade da resiliência. Porque, às vezes, quando você percebe que alguma coisa está te causando muito sofrimento, faça uma ginástica mental, né? Tente ampliar sua mente. Isso pode te ajudar a enxergar outros elementos. E pode ser que você passe a sofrer menos, né? Então, isso é importante, né? Tenho mais uns 2 minutinhos, 3, não? Beleza? Tranquilo, Denilson. Show de bola. Vou contar uma outra experiência muito rápida que foi muito forte para mim. Num determinado trecho, né, bastante inóspito, mas entre Irati e o Trevo do Relógio, né, indo para Guarapuava, para quem vai para Cascavel, quem já fez esse trajeto de carro, deve lembrar-se. Então, um trecho assim que não há muitas casas à beira da rodovia. E para quem está de carro, passa rápido, mas para quem está a pé, não, colega. Para quem está a pé, 10 quilômetros são 10 quilômetros, né? Não é 10 minutos. Então, eu adentrei com outro colega que eu conheci na estrada, a gente adentrou um mato, porque a gente viu fumaça, né? E aí a gente acabou indo na direção da fumaça, porque onde há fumaça, há fogo, onde há fogo deve ter rastro de ser humano, né? E onde há ser humano pode ter sinais vitais, sinais de vida. E nós chegamos. Uma jovem senhora sai para nos atender grávida. Grávida. E ela, junto dela, veio 3 cães, 3 cachorros, e eles nos aproximaram, mas bravios mesmo, assim, né, a ponto de devorar. E aí a gente pediu, primeira coisa, água. Ela pediu para a gente ir à mina, tinha um riacho que passava ao lado da casa, naquela fazenda, e nós fomos lá. Quando a gente terminou de beber água na mina, né, lá no riacho, quando a gente estava subindo o barranco, demos de cara, né? O esposo dela e um capanga da fazenda, os dois armados, apontando para a gente. Amigos, não tinha outra coisa que pensar. É o último segundo da minha vida. Né? Imagine, a esposa grávida veio nos atender. Somos estranhos, né? Nunca viram-nos.
A estranheza provoca insegurança. Na lógica da alteridade, a proximidade gera confiança, né? A estranheza, desconfiança, insegurança. Aí, pedi pelo amor de Deus, não mate-nos. Só queremos comida. O cara fez uma série de interrogatórios, uma pessoa muito simples, um vocabulário, né, bastante pobre, assim, mas era aquele camponês, estava lá cuidando da fazenda, eles estavam secando fumo no galpão atrás da casa. E eles não tiravam a arma da nossa pontaria. E fomos conversando. De repente, ele disse para a esposa, ó, vá lá pegar alguma coisa para eles comer, quero ver se é verdade. Né? Graças a Deus que ele pediu para a esposa. A esposa trouxe bolinho de chuva. Gente, eles estavam cuidando de fumo. Talvez nem todos, né, consigam fazer a imagem real do que é isso. Né? Mas mexer com a planta, né, quem já conhece ou quem nasceu no campo, no interior, mexer com a planta do fumo, as mãos ficam pretas, ficam encardidas, ficam tudo suja. O que ele fez? Com aquelas mãos, ele pegou um bolinho de chuva e deu na minha mão para eu comer. Pensa naquele gosto de fumo que estava com o bolinho, mas eu vou confessar para vocês, era mais gostoso do que picanha aquele bolinho. Estava mais saboroso do que pizza 4 queijos. Estava uma delícia. Comi de salivar. Aí ele pegou, me deu um segundo, comi o segundo. E aí ele percebeu que eu realmente estava com fome. Gente, até então, e aqui eu vou resumindo a conversa, porque vamos abrir para o bate-papo, ninguém deu pouso para mim. Ninguém deu pouso para quem eu conheci na estrada e para quem comigo juntos pedimos algum lugar para pernoitar. Até aquela noite a gente teve que se virar dormindo debaixo de marquise, debaixo de árvore, né, à beira da estrada, enfim, nos viramos. Mas naquele dia, depois de eu comer aqueles 2 bolinhos de chuva recheado, né, o encapado lá de sujeira de fumo, o cara perguntou, ó, nós vamos passar a noite queimando fumo no giral. Você quer dormir com a gente? Cara, depois dele baixar aquela arma, eu aceitava qualquer coisa. Claro que eu aceitei. Chegando no giral, uma outra vez eu havia já ingerido um pouquinho de bebida alcoólica, mas muito pouco. Chegando no giral, ele despejou num copo consideravelmente, para mim, grande, cheio de cachaça com amora, e me ofereceu. O que vocês acham que eu fiz? Aceitei. Tomei, e como eu estava cansado, pacotei do lado deles mesmos e dormi. 5 horas da manhã acordei e os caras lá, jogando fogo lá no forno para aquecer e queimar o fumo. Incrível. O cara pegou o cavalo, colocou-me na montaria, né, na garupa, e me levou até a rodovia e me desejou boa viagem. 3 meses depois, indo para Guarapuava de carro, eu não resisti. Eu e outro colega, eu falei, nesse lugar eu tenho que parar. Nessa casa eu preciso ir. Cheguei lá, a esposa ainda grávida, e ele acamado com a perna quebrada porque havia sido atropelado na rodovia no dia anterior. Não tinha telefone, não tinha acesso. Então, naquele momento, sabe, eu senti assim o cosmo exigindo de mim que fizesse alguma coisa por aquela família. Então, eu e o colega que viajava comigo, e aí, óbvio, não vou me alongar aqui para a experiência, mas aí tivemos a grande oportunidade de prestar também socorro, de ajudar aquela família, que foi a única que nos permitiu pernoitar no espaço que era deles, né? Ou no espaço que eles cuidavam. Amigos e amigas, claro, a gente se empolga e são tantas coisas, né? Escrevi aqui algumas pérolas para dividir com vocês, mas a gente acaba se empolgando. Eu acho que eu passei dos 25 minutos. Devolvo a palavra, amigo. Imagina, com você, Denilson. Kleber. Nossa, que experiência bacana, né? Eu nunca tinha ouvido você falar em detalhes, ou pelo menos com alguns detalhes, né? Mas você já tinha comentado muito por alto algumas situações, né? Mas não com alguns detalhes como hoje. Então, assim, é muito impactante você ver uma experiência como essa. E a questão
né, que você muito diz, essa lição de que, no fundo, o que nós somos é sempre uma questão de perspectiva, né? O Kleber hoje é uma perspectiva em relação ao que vocês estão vendo de mim, né? Quando eu estou numa situação de aula, quando estou numa situação de transeunte na rua, né? Quando estou em qualquer situação, uma questão de perspectiva, porque no fundo o Kleber, né? O Denilson, né? Quem ele é só você, né? O Denilson que sabe sobre Denilson, só Kleber que sabe sobre Kleber, e o que os outros sabem é uma questão de perspectiva, né? E aí, por isso, esse distanciamento em relação a algumas formas de vida, né, gerando maior desconhecimento sobre o que é aquela experiência, né, faz com que abra oportunidades, abra uma certa lacuna, né, para a gente preencher de rótulos, né? E aí a experiência que você fez em relação ao andarilho, né, que muito se associa a mendigo e daí vai para, né, questões que daí sim, né, são desqualificadoras, como, né, de vagabundagem, coisas do gênero, né? E essa experiência que você falou, né, no sentido de você ver mais a fundo aquilo que a gente sabe que existe, mas muitas vezes a gente não vê com grande impacto, que são as contradições de nós humanos, né? O quanto que nós muitas vezes agimos, né, baseado nessa perspectiva, naquilo que nós esperamos do outro, naquilo que nós desejamos ou não desejamos do outro, né? De certa forma, né, a gente pode entrar em muitas situações, né, em contradições. Então, aqui, nosso pessoal está fazendo uma série de comentários, né? Aqui perguntaram, né, se você escreveu algum livro sobre essa experiência, né? A Solange pergunta aqui, salvo engano, a Solange do curso de teologia, se você já escreveu algum livro, algum artigo, se tem algum local, né, que as pessoas possam acessar com um pouco mais de detalhes. Então, veja a curiosidade que você aguçou aqui nos mais de 100 participantes. Nós estamos agora aqui com mais de 100 participantes nesse horário, né? E, de fato, eu também, sendo bem sincero, Solange, até eu falei, pô, mas deve ter alguma coisa escrita para a gente acessar com um pouco mais de detalhes, para a gente, né, degustar com um pouco mais, né, de tempo, né, as suas experiências. Você tem algo nesse sentido, Nilson? Não, olha, eu tenho algo, né? Por exemplo, para vocês aí que trabalham na PUC, então tem um livrinho aí que é o Caminhar Marista, né? Já está na sexta edição, agora saiu a sétima e tal. E eu participei, né? Pelo menos da segunda, agora até a sétima, em todas elas. Tem alguns artigos ligados aí à filosofia, à teologia, né? Vinculado ao meu currículo e tal. Tem um canal no YouTube onde eu partilho algumas experiências, parábolas, né, contos, algumas narrativas. Tem assim várias coisas que as pessoas podem acessar, mas assim que fale dessa experiência, né, com exclusividade. Eu tenho várias páginas escritas no meu computador e gravadas num pendrive, mas ainda me faltou coragem de torná-las públicas. Sei lá, são questões também, né? Enfim. Mas eu acho que um dia terei coragem de tornar essas páginas públicas. Note que, pelo que o pessoal pergunta aqui, você já deveria se encorajar a partir de hoje, então. Uma boa provocação. Se as pessoas estão perguntando, até tem aqui, né? Eu vou linkando alguns comentários aqui, né, do Haroldo, né, na linha de ouvir mais histórias, Denilson. Pode comentar o desdobramento da família que precisou da ajuda? Aqui, né, acho que foi até o próprio Haroldo também que fez a pergunta. Você depois que foi lá, né, tanto na cidade onde você foi realizar o curso, quanto na família que foi visitar, acredito que na família bem mais provável, você disse que você era aquele andarilho, né? Foi a pergunta que o pessoal fez aqui. E tem uma bem provocativa do Leonardo, né? Do Leonardo aqui Azevedo. Como deixar de ser uma perspectiva, né, como eu falei agora há pouco, para nós mesmos? Bacana essa pergunta do Leonardo, né? Excelente, excelente. Porque muitas vezes nós, né, nos vemos como perspectiva e não na nossa essência, né? Não naquilo que de fato nós somos.
Então, vou deixar essas 3 aqui inicialmente, depois vamos para as demais aí, Denilson. Tá. Eu me lembro de 2 claramente. Há uma que ficou assim bastante impactante, que é alguém me pergunta assim sobre o desdobramento daquela experiência com a família, né? Se eu me identifiquei depois quando eu retornei àquela casa, se eu me identifiquei, tá? A segunda, então, essa do Leonardo, como deixar de ser perspectiva, e a outra A outra pedi para comentar um pouco mais do desdobramento da história da família. tá. Então, acho que são 2 aí muito próximas, né? Que se Isso. refere à mesma família. Bom, sobre o desdobramento da família, a gente deu um suporte, assim, o que a gente tinha de condições naquele momento financeiramente, a gente compartilhou com aquela família e a gente fez contato aí com o proprietário da fazenda, Sítio. né? Isso, do sítio, no sentido de responsabilizá-lo pela sequência dos cuidados devidos, né? Então, esse foi assim, não foi um desdobramento longo, que a gente, né, pelos compromissos, enfim, pela nossa história de vida também, mas assim, a gente tentou ali de imediato prestar o socorro, né, de levá-lo ao socorro e fazer contato, proporcionar contato com o dono da fazenda, do sítio, para vir ver o que estava acontecendo, porque ele estava não em condições de trabalhar e a esposa prestes a dar à luz, né? Então, uma situação assim realmente de muita dor existencial, né? Além de física e mental e tudo mais. Mas, assim, era um sofrimento muito grande naquele momento para a família. Então, foi, assim, meio que providencialmente a gente ter parado ali, né? E, obviamente, eu não quis dizer no momento da fala, mas a pergunta, né, é claro, eu vou responder. Quando eu vi aquele homem que havia me apontado uma arma, mas que não foi precipitado. Talvez o desejo dele, ao ver um estranho que bateu à porta, né, e havia tido um contato meio que informal e dialogal, mas com a esposa dele, jovem, grávida, talvez o desejo dele teria ser fulminado-me, atirado mesmo em mim. Mas ele foi resiliente também. Ele fez um exercício mental, né? Fez uma elasticidade mental, uma ginástica mental, e ele proporcionou a mim uma chance mediante o diálogo. Isso eu aprendi muito com ele. Se não fosse o diálogo, talvez aquele teria sido o meu último dia de vida nesse planeta, né? Mas o diálogo proporcionou com que eu tornasse comum a ele a minha fome, a minha necessidade de um acolhimento. E ele me acolheu. E aí, quando eu vejo aquele homem na cama, isso vem tudo à memória, Kleber. Isso é inevitável, é uma coisa rápida, assim, vem com uma força gigante. E aí eu disse para ele, vocês lembram, né, mais ou menos, no mês tal, no dia tal, um rapaz eram 2 rapazes que vieram aqui e tal, e, né, os cachorros estavam acuando a gente, vocês deram bolinho de chuva. Ele começou a chorar. Conheceu. E assim, é difícil falar dessa experiência, eu me emociono, porque eu também não tive como resistir, a gente começou a chorar. E foi um momento de convívio e de partilha dos nossos nadas existenciais, né? E ao mesmo tempo da nossa, como diz Pascal, né, da pobreza e da grandeza humana, né, que se mistura. Então, no momento ali a gente se sente um nada, um verme, né, uma lebre saltitante, e no outro, ao mesmo tempo a gente se sente grandioso, né, uma alma gigante. Então, há uma mistura assim de sentimentos. Então eu me senti um nada com o nada daquele homem e ao mesmo tempo muito grande diante da grandeza dele, né? E então, respondendo diretamente à pergunta, né, do colega, tornei público para aquele homem que de fato quem estava ali prestando uma ajuda para eles era de fato quem um dia 4 meses atrás, 3 meses atrás, eles haviam prestado uma grande ajuda. Eu estava devolvendo em forma de gratidão, né, um grande gesto de humanidade, de alteridade que eles haviam tido para comigo, né, meses atrás. Bom, pergunta do Leonardo sobre como deixar de ser perspectiva, é isso? Isso, para nós mesmos. Isso, para nós mesmos. Me parece que talvez aqui, Leonardo, esteja, sabe, um ponto de partida fantástico
de uma existência nesse planeta mais saudável. Porque muitas pessoas sofrem não por aquilo que elas pensam delas mesmas, ou por aquilo que elas são como história de vida, mas por aquilo que elas deixam que os outros falem sobre elas. Né? Quantas pessoas, por exemplo, né, têm complexo de inferioridade porque em algum momento da história, um ou mais elementos humanos fez algo que tornasse, né, ou fizesse com que aquela pessoa se sentisse inferior. Mas assim, inferior em quê? Né? Então, se, por exemplo, eu vou conversar com um colega e ele me diz, olha, eu falo 10 línguas, eu falo 5. Então, em termos de quantidade de línguas, ok, ele fala mais que eu, ele é mais poliglota que eu, ok. Mas existencialmente, ele é o que mais que eu? Né? Então, Leonardo e demais colegas, não se permitam ser comparados a ninguém. Eu acho que a gente compara coisas, objetos e circunstâncias. Pessoas não se comparam. Pessoas são únicas, irreproduzíveis. Eu e você temos cada um a nossa história e que não pode ser confundida com a de ninguém. No máximo semelhante, mas nunca idêntica. Nunca, nunca idêntica. Então, como deixar de ser perspectiva para nós mesmos, né? Me parece que é estar atento a esse enfeitiçamento externo que vem dos outros, enfeitiçando a nossa mente e deixando ela aprisionada de conceitos externos sobre nós. Então, como deixar de ser perspectiva? Elaborar os próprios conceitos acerca de si mesmo, né? Fazer reflexões profundas sobre o seu próprio caminho traçado na sua história de vida. Você é você. Cara, você tem coisas que ninguém tem nesse mundo. Entende? E isso é precioso para você. E só você sabe valorizar isso. Né? Não seja aprisionado nem por críticas e nem por elogios advindos do mundo externo. Claro que o elogio sempre nos faz bem, né? O ego, massageia o ego. Né? Uma crítica, às vezes, ela nos ajuda a ver pontos de vista diferentes, nos amplia a mente, sem dúvida. Mas, assim, acolha isso como contribuição do outro, mas nunca como uma norma, como um imperativo categórico, né? Como algo impositivo, como verdade. Né? Acolha como contribuição. Puxa, se o Kleber está me fazendo um elogio, a maneira como ele enxergou o que eu fiz parece ter sido agradável, ter sido legítima, né? Ter sido interessante para ele. Opa, vou pensar sobre isso. Mas não altera o que eu fiz, porque o que eu fiz já foi feito. Né? Ao mesmo tempo, se o Kleber faz uma crítica a algo que eu fiz, a uma fala, a um texto, a um comportamento, não vai alterar o que eu fiz já está feito. Agora, pode me ajudar a refletir sobre o meu novo fazer. Né? O meu novo fazer pode estar incrementado de uma crítica feita pelo Kleber e que pode sair um pouco melhor. Mas isso não pode afetar a minha essência. Isso pode me estimular, me desafiar, me provocar a fazer melhor o que eu já faço bem. Repito, os elogios podem me entusiasmar a fazer melhor o que eu já faço bem e as críticas podem me ajudar a fazer melhor o que eu faço bem, mas não determinar quem sou. Né? A minha essência é minha, né? E só eu, só você, Leonardo, só você, Kleber, só você, caro colega, é que conhece em profundidade, né? O olhar do outro contribui, mas não determina. Veja que eu estou insistindo nessa palavra, não determina. Como deixar de ser perspectiva? Não legitimando que o outro determine quem você é. Né? Muito não sei legal. se respondi. Para mim, não sei se para o Leonardo, mas para mim respondeu muito bem. O Leonardo falou assim, perfeito, Denilson, muito obrigado. Né? Então, ele já lhe elogiou e já lhe agradeceu. Obrigado, Leonardo. Você fala... Tamo juntos. Exato. Interessante, né? Cada pessoa é um universo, né? Por conta da sua história, né? E são universos paralelos, para usar uma expressão da física, né? Estamos ali no paralelismo de universo que cada contexto ele é único, mas se tangenciam, né?
Não tem como uma vez ou outra essas linhas não se tocarem, né? Interessante você falar aqui, né? Né? Por mais que de repente você não perceba, mas como toca, né? Você falou ali de uma experiência, eu não sabia, primeira vez que eu estou ouvindo, de você estar com agricultores num contexto, digamos assim, bem ausente dos confortos da civilização, né? Um pouco mais distante, retirado no plantio de fumo, né? A Annelise falou aqui, já colhi muito fumo na minha vida. E eu te digo também, eu também. Olha só, rapaz. Meu pai era um agricultor, né? Durante dezenas de anos, né? Cultivou esta cultura que é extremamente penosa, extremamente difícil para quem está lá, né? É algo realmente muito trabalhoso. Dia e noite, você mesmo presenciou, né? As pessoas de noite tendo que manter o fogo da fornalha, que é a expressão que se usa, né? Para secar o fumo, né? Para que esse fumo seja, né, depois vendido e tudo mais, né? E aí a Annelise também conhece, assim como eu, e você passou a conhecer também, o amargo é quando a mão suja de fumo toca alguma coisa e você leva a boca. É um amargor, chama aquilo de mel, mas por não sei porquê, né? Mas aquilo é um amargor imenso, né? Eu acho que chamam de mel como forma paradoxal, né? Exatamente, para Quer ser dizer, é tão contraditório. amargo que tá, faz de conta que é mel para você não sofrer. Denilson, muito bacana ouvir essas histórias. Aqui os nossos colegas estão fazendo assim muitas referências aqui, bastante manifestações, né, de a Renata falando muito emocionante, sensacional, o Abel, né, sensível experiência, o Haroldo, né? Tantas aqui, né, a Carolina falando, extremamente enriquecedora a exposição, muito obrigado. Muitas pessoas dizendo o seguinte, né, você já teria uma leitora aqui do seu livro, e outras pessoas começaram a dizer, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. Ou seja, né, aqui você já teria, a priori, já um grupo bem significativo de pessoas que gostariam, né, de ler a sua experiência, né? Então, talvez esse momento aqui hoje também seja mais, né, um momento da sua vida para, de repente, você ver, por que não? Né? Por que não a gente ousar, às vezes? Né? Muitas vezes nós tememos tantas coisas, né? E tememos, por exemplo, até mesmo como que os outros vão avaliar algo que eu faço e, de repente, faz uma diferença imensa, né, para os outros. Né? Só pegando esse exemplo aqui. E essa ideia de... Desculpa. Um dos fatores assim que sempre me inibiram foi assim como fazer uma redação falando da experiência e ao mesmo tempo protegendo a identidade dos interlocutores, né? Porque então esse é um pouco o medo, né? Eu fiquei imaginando isso quando você falou mas, assim. Mas, por outro lado, né, tentar rever aí com algum editor, né, se ele te dá dicas de como você, né, conseguir fazer isso, né? E agora, para a gente fechar, né, uma síntese, um resumo, assim, como que você categoriza essa sua experiência como anticorpos da mente? Como é que você poderia dizer o seguinte? Essa experiência foi como, por exemplo, a gente ser acometido por uma doença, é sofrível, é dramático, mas se ela for viral, bacteriana, pode ser que o nosso organismo depois crie resistência às futuras mazelas, né? Ou seja, nós estamos passando por um momento como esse do ponto de vista biológico. Do ponto de vista existencial, Denilson, né? Como que você avaliaria foi o anticorpos da mente? Utilizo parte da resposta dada à pergunta que o Leonardo, né, nos fez, Kleber, para dizer assim, acho que um primeiro grande anticorpo assim que essa experiência me trouxe para minha mente foi justamente ao conhecer, né, as pessoas, os Zé Ninguéms das ruas, e descobrir tanto humanismo neles, sabe? Descobrir tanta coisa linda naquelas pessoas. Por exemplo, esse camponês, né, que arriscou permitir que um estranho pousasse ao lado deles lá, tendo fogo lá na fornalha, né? Então, assim, e outras tantas experiências que eu pude ter, e outras super negativas, sabe? Assim, de pessoas que me enxotaram, chamaram de vagabundo, que me xingaram, e vai trabalhar, e não sei o quê, né? Enfim, os vários jargões sociais aí que a gente, né, vê, isso foi dito a mim pessoalmente.
Bom, e a partir daquela experiência da igreja, eu percebi que, na verdade, a gente não sabe quem é o outro. Então, assim, quando alguém está tentando me diminuir, talvez seja uma necessidade dele se autoafirmar em alguma coisa, mas que isso, na verdade, nem é para mim, é necessidade dele, entende? Então, esse primeiro anticorpo para minha mente, essa experiência trouxe, olha, fique atento aos comentários que outros façam sobre você, que pode te ajudar, mas não se deixe inclinar pelos comentários alheios, né? Quer dizer, o outro não sabe no fundo quem é você. Ele pode estar te elogiando por alguma coisa ou até te criticando por outra, mas você é mais do que aquilo que ele elogia e muito mais do que aquilo que ele critica, né? Então esse é o primeiro anticorpo, sabe, para a mente. Amigo, amiga, você é sempre mais do que alguém vê. Aliás, ouso dizer com humildade, né? Mas ouso dizer, você é sempre mais do que você mesmo se enxerga, se vê, se reconhece, se define, né? Como identidade de ser humano, nós somos muito, nós somos muito. Então, acho que esse é o primeiro grande anticorpo, né? Um segundo grande anticorpo para a minha mente foi o reverso. A partir dessa experiência, Kleber e demais colegas, eu passei a ter um olhar um pouco mais humilde em relação a qualquer ser humano que se aproxima de mim. Porque eu era mais precipitado em fazer afirmações, né? Ah, fulano é isso, é aquilo, é aquilo. Hoje eu falo, cara, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Agora, o que ele é, não dá para dizer o que ele é, né? Então, eu tentei, acho que isso é um elemento legal. Ontem ainda a gente esteve num evento de família e alguém lá e questões políticas e eu ouvindo, né? E eu dizendo, falei, as pessoas estão falando a partir da lente que elas enxergam o que está acontecendo no país. Mas nem elas e nem eu sabemos de fato o que está acontecendo. A gente conhece parte da realidade, parte do que está acontecendo. Mas o todo e as intenções dos grandes poderes que controlam o planeta hoje, né, do ponto de vista econômico, a gente não tem acesso. Literalmente, a gente não tem todo o acesso. Poucas pessoas têm acesso. Então, esse treinamento da mente foi legal para mim, Kleber. Foi legal, porque eu me coloco numa condição de julgar menos os outros e de não me deixar ser julgado pelos outros. Perfeito. Isso para mim me faz muito bem. Perfeito. Olha, não poderia ter finalizado melhor, né? Aqui tem as manifestações. Antes de falar das manifestações, bem rapidinho, só avisar a todos, então, para a emissão das suas declarações, façam lá a avaliação, né? Conforme vocês viram aqui, já foi enviado anteriormente, eu vi pela Francine, que já agradeço de antemão, o quanto está nos apoiando aqui no back office, né, para que esse evento aconteça, viu, Fran? Muito obrigado aí. Eu disponibilizo aqui a avaliação, mas temos comentários muito interessantes aqui, bem rapidinho, porque não poderia deixar de falar. Afinal de contas, são elogios sinceros, né? Então nós precisamos falar, né? Aqui a Viviane, seja você mesmo o autor da sua história, fazendo uma síntese sua, né? Não permita que os outros a escrevam. Obrigado, Denilson, que Deus abençoe sempre seus caminhos. Aqui a Renata falando, Denilson, eu acompanho e admiro o trabalho do padre Júlio Lancelotti, ele fez um belo trabalho com pessoas em condição de rua em São Paulo. Há alguma distinção social conceitual entre um andarilho e um morador de rua? Me desculpe pela falta de conhecimento aqui, então a Renata até fez uma perguntinha, né? Que infelizmente, Renata, nosso tempo já acabou aqui, né? Mas talvez depois, né, podemos trocar mais ideias, né, para novas, né, discussões que acho que são interessantes. Esse ponto é bem interessante da Renata, né? Qual é a diferença conceitual, né, social de um andarilho para um morador de rua? Há muita confusão a respeito disso, né? Aqui a Viviane, muito bom mesmo o fato de se colocar no lugar do outro, na própria realidade deles, real empatia, né? Uma verdadeira experiência de partilha. Aqui a Viviane falou, a Maria Carolina, incrível partilha de experiência, Denilson. E olha, Denilson, e assim vai, né? A Carolina, extremamente enriquecedora a exposição, muito obrigada. E aqui, né, Denilson, em nome da universidade, dessa casa onde você esteve e sempre está de portas abertas para você estar novamente, né? Quero agradecer profundamente a sua participação aqui conosco. Todos, né, estão
muito entusiasmados, né, com a sua exposição, mas aqui, ó, vamos fazer o seguinte, né? A colega ali, Renata, perguntou, em um minutinho você responderia essa questão da Renata? Porque ela ficou, acho que um pouquinho assim, ah, que pena, tal. Aí eu faço agradecimento, a gente fecha, então. Ah, agora veja o contentamento da Renata, ela já fez um obrigado bem elástico aqui. Então, um minutinho para o Denilson fazer, né, dar a sua resposta, querida. Vamos lá. Bacana. Renato, obrigado pela pergunta. Eu não teria agora para você, do ponto de vista da literatura, algum recorte para explicar isso do ponto de vista teórico. Eu posso fazer um comentário da minha perspectiva, tá? Como eu vejo, o morador de rua, ele está muito vinculado ao mundo urbano, né? É aquele que de fato mora nas ruas das grandes cidades ou médias cidades. O andarilho, quando as pessoas chamam de andarilho, normalmente quando encontra alguém numa rodovia, você está viajando, aí você vê alguém à beira da rodovia e é muito comum você pensar, ó, é um andarilho, né? É um andarilho. Então, do ponto de vista conceitual, na minha perspectiva, de quem fez essa experiência, começando dentro da grande capital Curitiba e passando pela rodovia 277, então me parece que é um pouco por aí, sabe? Quando a gente fala de morador de rua, a gente está falando dos desalojados no mundo urbano e que vivem na rua. E quando a gente fala de andarilho, a gente fala dos transeuntes que andam pelas estradas mundo afora. Mas que, obviamente, né, na essência, ambos, né, estão à mercê do tempo, enfim, das intempéries as mais variáveis possíveis. Perfeito, Denilson. Então, agora sim, né, Renata, né, então, né, obrigado pela sua pergunta, foi bem respondida, sem dúvida nenhuma, né, pelo Denilson. Gente, muito obrigado pela participação de todas e todos vocês aqui hoje. Nós tivemos ali um pico de quase 110 pessoas, né? Agora estamos com 97, até pelo avançado do horário, mas mesmo assim estamos com 97 e muitas pessoas agradecendo bastante, viu, Denilson, né? A sua partilha, né? Os seus insights, né? As suas dicas, porque afinal de contas me parece que nós estamos já a uma pandemia faz tempo, não desta viral, mas de uma outra pandemia de falta de empatia, de falta de olhar para o outro, de excesso de julgar o outro, né? E olhá-lo para além daquilo que ele é de fato, ou seja, não olhando para si mesmo. E nós, para isso, precisamos de uma imunidade maior, precisamos aí de anticorpos para a nossa mente. Você nos deu, assim, com a sua experiência, dicas preciosas, né, conhecimentos preciosos para todos aqui. Que bacana, né? Para todo mundo poder, né, estar aqui conosco hoje. Né? E, Denilson, então, em nome da PUC, em nome de todos os nossos colegas aqui que tanto te adoram, né, da Universidade, do Eixo Humanístico, que estão nos ouvindo aqui hoje, em nome de todos aqui, quero agradecer profundamente sua participação aqui conosco. Né? Claro que outras oportunidades virão aí para frente, mas essa de hoje foi muito legal. E foi uma grande honra estar aqui também, né? Podendo trocar uma ideia contigo e poder propiciar isso para os nossos estudantes, que afinal de contas você é, eu sou, nós somos professores e a nossa grande razão de ser, né, é poder colaborar, né, deixar algumas sementes nesse canteiro que cada um é, né, para poder depois florir do seu jeito. Né? Então, obrigado, né, por nos dar essa oportunidade, Denilson. Deixa então a palavra contigo para se despedir. Eu que agradeço a grande oportunidade, né, a confiança pelo convite. Podem contar comigo, é sempre um prazer estar com vocês. Tá? Aproveito assim, o ensejo dessa última fala aí, antes de dar o tchau, dizer assim que talvez um outro anticorpo bastante interessante para a nossa mente seria se a gente conseguisse distinguir, né, a pessoa do fazer. Então, quando a gente olha uma ação, a gente avalia a ação, mas salvaguarde a pessoa, porque a gente desconhece a pessoa, né? Então, a gente pode avaliar ou até emitir um juízo de valor sobre a ação da pessoa, mas não sobre a essência da pessoa. Meu muito obrigado e até uma próxima ocasião. Grande, Denilson. Obrigado por tudo aí hoje. Obrigado, né, para todos que participaram aqui, colegas, estudantes. E, né, mais uma vez, brigadão, Denilson. Tudo de bom, fique bem, né, e todo mundo desenvolver anticorpos da mente, pessoal. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Grande abraço, tchauzão.